sejam bem-vindos a mais um devocional aqui do SEI Icaraí. Espero que você esteja aí acomodado para esse nosso momento de reflexão. Eu sou a Késia Marques, uma das professoras da Escola Bíblica aqui dos Jovens e também auxiliar da nossa juventude no Arena. Fica o convite para você estar conosco aos sábados às 7h30 da noite na nossa igreja. Nosso devocional, eu quero começar fazendo uma pergunta. O lugar que estamos hoje tem importância para a obra de Deus? Vamos nos aprofundar em responder esta pergunta, mas quero primeiro pedir para vocês abrirem em Atos 16, a partir do verso 16. Atos 16. O meu tem como título A Cura de uma Jovem Adivinhadora. Diz assim: Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Verso 19. Quando os donos da jovem viram o que se havia desfeito, a esperança do seu lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Vamos analisar a situação. Paulo e Silas, nos versos seguintes, eles vão estar sendo presos. E diz assim no verso 23. E depois de lhes serem dados muitos açoutes, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles nos troncos de madeira. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Antes de serem aprisionados, de estarem nesta situação na prisão, Paulo e Silas, eles haviam ocasionado, digamos assim, a prisão deles através da expulsão de um espírito adivinhador de uma mulher escrava. Então, irando os senhores dessa escrava, eles acabam sendo presos, açoitados e presos. Mas antes mesmo disso acontecer, desta situação também ocorrer, Silas havia sido escolhido, dentre ali os apóstolos e os presbíteros da igreja, para levar uma carta e ajudar Paulo e Barnabé na Antioquia. E ele foi enviado juntamente com Judas, não o que traiu Jesus. Só que é interessante perceber, porque Silas estava em uma situação, estava ali, na vida dele, vivendo para a igreja primitiva e sua formação. Ele então é escolhido por um conselho junto de Judas para ir ajudar Paulo e Barnabé nas suas viagens missionárias na Antioquia. Só que Paulo e Barnabé se separam. Barnabé leva consigo Marcos e Paulo leva consigo Silas. E eles vão passando por diversas cidades até por fim chegarem em Filipos, onde expulsaram o espírito adivinhador e foram presos. Então, tudo isso teve que acontecer desde antes de Silas se encontrar com Paulo, antes mesmo de Paulo e Barnabé se separarem. Tudo isso aconteceu para a culminância do momento que a gente tem de Paulo e Silas sendo presos em Filipos. E aí, nos versos seguintes, no verso 26 de Atos 16, diz assim:
De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui." Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" E eles responderam: "Creiam no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa." E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Veja, tudo isso teve que acontecer. Eles tiveram que... Paulo e Barnabé se separaram. Silas foi enviado para levar uma carta a Antioquia. Eles foram em diversas cidades, né? O Espírito do Senhor levava Paulo e Silas em diversas cidades. Eles conhecem Timóteo durante esse momento também. E eles iam fortalecendo algumas igrejas. E, de acordo com as nossas escrituras, nessa viagem missionária de Paulo, ele nunca deixou que o Espírito Santo levasse aos locais corretos. Seja o que fosse que pudesse acontecer nesses locais. Ser preso, açoitado, ser perseguido quase por uma mulher com um espírito de adivinho. Tudo isso teve que acontecer para, no final, entre aspas, porque o capítulo não acaba ali, a viagem não acaba no capítulo 16, para que no final o que acontece é a salvação de um carcereiro e da sua família, deles sendo batizados. E as escrituras dizem, né, que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Na Bíblia a gente também encontra um verso, e o verso está em Salmo 51, os versos 12 e 13. Devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta em mim um espírito disposto a obedecer. E assim ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Paulo e Silas, eles buscaram ter essa salvação. Eles buscaram ter um espírito inclinado à obediência do Espírito, a saber para onde eles deveriam ir, quando deveriam ir, para que quando chegassem em Filipos fossem açoitados, presos, orassem à meia-noite, as portas daquela cadeia se abrissem e encontrassem um carcereiro que estava ali pronto para tirar a sua vida, por não ter, entre aspas, cumprido seu papel, que seria vigiar os presos. E ele é salvo. Ele, diante de tanto poder, ele, diante de toda essa situação de ver os alicerces das prisões sendo sacudidos, ele pergunta: que devo fazer para ser salvo? E a resposta é muito simples: creia no Senhor Jesus e você será salvo. E depois disso, a palavra pregada ao carcereiro, a palavra pregada à sua família, eles também são alcançados por essa glória, por essa graça que não merecemos, mas que nos é dada de graça. E eles
manifestam grande alegria por terem crido em Deus. E aí a gente volta à nossa pergunta no início. O lugar que estamos hoje tem importância para a obra de Deus? Eu vejo que tem. Porque se seguimos aquilo que o Espírito Santo nos orienta, se seguimos o caminho ao qual o Senhor planejou para a nossa vida, Ele importa. Se estamos assentados na roda dos escarnecedores, se estamos em um lugar onde não nos convém, onde ali vamos encontrar todo tipo de coisas que o mundo pode nos oferecer, que vai turvar a nossa visão, a nossa mente espiritual e vai nos afastar dos caminhos do Senhor, aquele lugar não é o nosso lugar. O lugar que devemos estar é onde o Espírito Santo nos orienta a estar. Pode ser em diversos lugares. Aqui, Paulo e Silas foram enviados para a prisão. Nós podemos ser enviados a um outro tipo de campo de batalha, universidades, o nosso trabalho. Até mesmo se estamos doentes e no hospital podemos falar da glória e da bênção do Senhor. Aquele lugar importa. Então, o lugar que a gente está hoje importa muito para a obra de Deus. Precisamos ser um canal que o Espírito Santo utiliza para falar de Deus, para falar de Jesus, para cumprir a missão da igreja. Então, que possamos estar atentos aos lugares que estamos, às oportunidades que o Senhor coloca na nossa frente, para a gente entender de fato aquilo que Ele quer mostrar. Às vezes pode ser a salvação, de um carcereiro, pode ser a salvação de um inimigo nosso. É estranho falar inimigo porque parece que a gente está falando de um desenho animado, mas a nossa vida é assim. Então, o lugar que estamos, ele tem importância. Precisamos sempre estar nos analisando, tendo esse autocuidado para entendermos aonde que o Espírito Santo quer nos enviar, aonde Ele quer que façamos a sua obra, para que espalhamos cada vez mais a sua palavra, o seu evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus te abençoe, que esse devocional te inspire para mais um dia, para mais uma noite de sono. Não sei a hora que você está ouvindo, que está vendo, mas que o Senhor de Deus esteja contigo, te orientando, e faça essa oração. Senhor, me orienta nos teus caminhos. Senhor, me mostra onde o Senhor quer que eu esteja para falar de ti, para que eu seja um canal de ti, da tua palavra, de Jesus Cristo. Em todo lugar que eu esteja, me dê as palavras corretas, me dê o discernimento, me dê um espírito disposto a obedecer e a crer em ti com todo o meu amor. Que Deus te abençoe e te guarde.